vida eterna. Já entrou a Cecília, Leidiane, boa noite. Boa noite. Cecília e Leidiane, vocês estão aí? Boa noite, prof. Boa noite, Cecília. A Lidiane está aí, está me ouvindo? Boa noite, escutando sim, então tá ótimo. Vocês conseguem ver o chat ou o chat fica só para mim? Uma dúvida que eu tenho. Conseguimos ver sim, prof. Ah, tá. Tudo que eu compartilho aqui, né? Beleza. E aí, Cecília, como é que você tá? Como é que a Lidiane, vocês estão? E me conta aqui como é que tá o coraçãozinho de vocês, como é que vocês estão sentindo? A mil, né, prof? Preocupada como que vai ser, estudando bastante, mas vamos lá. Ai, que bom, vai dar tudo certo. É isso aí, reta final. E aí, Lidiane, como é que tá o coraçãozinho? Tá tranquilo, esperando, estudando, ansiosa, né? Mas a gente tem bastante fé e foco, né? Estamos esperançosos aí. Ansiosa, mas tá tranquila. Gente, o sotaque de vocês é muito lindo. Tem o quê? O foco? Gente, que gracinha. Que bom vocês compartilharem comigo. Boa noite para todo mundo, quem está assistindo online, quem vai assistir gravada, para a nossa mega revisão de legislação específica. Antes de iniciar a aula, porque a gente vai fazer muita revisão. Então, reta final é manter controle emocional na hora da prova, respirar, o tempo é suficiente. Às vezes, estou compartilhando com vocês o que, assim, a maioria fala, né? Então, assim, escute como esse conselho para o seu coração. Respira fundo, faz a prova com calma, aquilo que você não sabe, né? Você traduz, e aí você pensa com calma. Tá grande a questão, pula para a próxima, não perde tempo, depois você volta. Mas é ter controle de respiração, controle emocional, porque ansiedade todo mundo vai ter.
Se sentir preparado, todos que passaram no concurso não se sentiam preparados e nem conseguiram, às vezes, né, até muitas vezes, fechar o edital. Então, assim, é ficar com o coração sereno. É essa a dica que eu dou para vocês e que vocês brilhem, façam uma excelente prova, mas que fiquem tranquilos quanto à questão de controlar o emocional e a respiração, um chocolate, uma água, e se tiver cansada, vai no banheiro, lava o rosto, respira 10 vezes, volta para a questão, e aí vai dar tudo certo, beleza? Então, essa dica para vocês, e sem mais delongas, quem já conseguiu ver esse material, eu me superei com muita tabela, que eu sei que os alunos amam, com muito prazo, com muita data, então é isso, né? É fazer a repetição. Se você repete 10 vezes, beleza, já gravou, na hora da prova vai saltar aos olhos, vai ficar fácil. Então é isso, é revisar todo esse material. A turma de professores do Revisando tá maravilhosa, tá de tirar o chapéu, são excepcionais os professores, e assim, o material de todos está, estou acompanhando todos, revisando, estudando tudo, tá muito bom. Então, isso é necessário, com essa quantidade de revisão e exercícios, você vai fará uma excelente prova, sem dúvidas. Mas faz igual a Lediane, fica tranquila, porque ansioso todos nós vamos ficar, tá? Inclusive, torcendo muito para que vocês passem e consigam a tão sonhada aprovação de todos aí, tá? Então, qualquer coisa, eu tô aqui, a gente faz a correção, a gente fica junto até o final, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. E já de antemão agradeço por quem teve, não sei se foi empatia comigo, por eu não ter conseguido algumas aulas, eu não coloquei a videoaula, né? Então vocês tiveram que acompanhar pelo material. Então, assim, foi de uma educação muito maravilhosa de todos vocês. Eu agradeço de coração mesmo, do fundo do meu coração, por vocês terem me entendido aí nesse erro meu aí, nesse vacilo, tá bom? Então, bora lá, para a gente fazer a nossa mega revisão, e eu vou iniciar a revisão para a gente lembrar quais são as sanções que está dentro do Estatuto da Polícia Civil de Santa Catarina, tá? A gente fez um material do artigo 204 a 221. Então, assim, todos os materiais, se você fizer uma revisão com calma, tranquila, eu acredito que você consiga. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo. Eu acho que você consegue fazer uma revisão com calma, memorizando, tentando focar... Professora, é Roberta, não é? Eu estou com coisa do meu marido. Roberta, como você está? Que saudade de você! Tempo, né? Tô bem. Tá bem? Que lindeza! Quanto tempo! Saudade da aula online para a gente poder conversar, é tão gostoso. E aí, como é que tá o coração? Tá a mil, né? Mas tem que focar e concentrar bastante essa reta final. Essa revisão tá maravilhosa, modéstia à parte. E todos os professores estão com material, com a preparação, assim, vocês vão conseguir alcançar a nota e vão passar, não fiquem agitados, não desesperem, porque vai dar tudo certo, amém? Então, já aí com aprovação, a posse na cabeça, para a gente ver quais são as sanções no estatuto. Então, já falando na cabeça de vocês, martelando, não tem advertência, tá? Nós temos penas disciplinares de repreensão, suspensão, a destituição dos cargos e encargos de confiança, demissão simples e qualificada, a cassação da aposentadoria e a cassação de disponibilidade. Você daí ou daqui, juntos, vamos repetir, fixar, concentre, fecha o olho, tenta fazer,
memorização. Esforce, porque o seu cérebro é um HD maravilhoso e você consegue memorizar. Então, vamos lá. Tem a pena de repreensão, suspensão, destituição dos cargos e encargos de confiança, demissão simples e qualificada e a cassação de aposentadoria e a cassação de disponibilidade. Então, essa questão aqui, de acordo com o Estatuto da Polícia Civil, qual que não é uma pena disciplinar do Estatuto de Santa Catarina? A advertência. Então, normalmente vem uma questãozinha assim, seca, aquela questão curta, que muitas vezes traz uma dúvida. Então, mais uma vez, para desencargo de consciência, quais são as penas? Fala para mim, calmamente e memorizando. Repreensão, que é um puxão de orelha, suspensão, destituição dos cargos e encargos de confiança, a demissão simples e qualificada e a cassação de aposentadoria e a cassação de disponibilidade. Beleza? Então é isso, é essa calma na hora de estudar. Não adianta tu ver 1000 questões apavorado e não lembrar do conteúdo, né? Então a gente vê isso aqui. E a outra questão é quais são as penas disciplinares estão corretas. Suspensão, demissão simples, destituição de cargos e encargos de confiança. Eu preferi, quem já deu uma olhada nesse material de revisão, eu preferi focar quanto ao conteúdo, mais conteúdo para ter melhor qualidade, e as questões, vocês passem pelos materiais e dê uma revisada nas questões, beleza? Aqui eu não coloquei no material questões para não ficar extenso e para que vocês possam imprimir e dar aquela última revisada, aquele sprint final, beleza? Lembrando, Professora, pode falar. o sétimo ali, cassação de disponibilidade, o que é isso? Tem a Quando cassação. É isso, o sétimo. O sétimo é quando você vai ficar disponível, você fica fora do trabalho, entendeu? Sem trabalhar, você fica em disponibilidade. Então, vamos supor que você passou no concurso, mas não tem a vaga. Aí você vai ficar em disponibilidade, você vai receber os proventos proporcionais, né? Você não recebe total, e você fica em disponibilidade até aquele cargo vagar e você ir para ele. Então, quer dizer que você foi aprovada no concurso, você está disponível, recebendo, mas ainda não tem o cargo. O cargo não ficou vago. Vamos supor que a pessoa ainda não se aposentou. E aí você fica lá no cantinho, parado, sem trabalhar, em disponibilidade. E o que acontece? Se você pratica alguma por exemplo, né, alguma hipótese que você possa perder, né, por exemplo, você conseguir fazer várias suspensões, você faltar no trabalho, né, aí você vai perder essa disponibilidade. Então, assim, você estava recebendo menos, proporcional, mas você estava na lista ali aguardando ser chamado, tá? E aí, nesse caso, você perde essa disponibilidade que você iria conseguir voltar para o cargo. Conseguiu compreender com o exemplo? Sim, obrigada. Imagina. Gente, participem, mandem mensagem no chat, parem a aula, tira a dúvida, agora é a hora de tirar essas dúvidas, tá? Roberta sempre maravilhosa, fazendo pergunta, é isso mesmo. Então, olha só, gente, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Eu não sei como é que eu faço para... Aí, consegui. Para vocês visualizarem aqui. Quando eu tenho repreensão, que são puxões de orelha, são coisas assim, mais leves, né? Que não é até por uma questão de lógica, você consegue, sem memorizar, fazer a questão. São questões mais leves, né? Que não pode gerar uma pena de suspensão. O que acontece? No caso de reincidência de repreensão, aí você tem uma suspensão de até 30 dias. Então, olha só, da repreensão, se tiver reincidência, eu passo para suspensão, tá vendo? Aqui, inclusive, gente, está na ordem de gravidade.
Então, é isso aí, ó, de uma passa para a outra, tá? Na hipótese de repreensão para suspensão aqui, então eu vou ter repreensão 2 vezes, aí eu vou ter uma suspensão de até 30 dias. Beleza, não estou preocupado com isso, que é fácil. O que eu tenho de diferente é uma suspensão mais leve e uma suspensão mais grave. E aí, se você, quando você já estiver trabalhando na polícia científica e você, por exemplo, faltar com urbanidade, sua suspensão vai ser de 30 dias. Se você conceder, por exemplo, diárias, aí sua suspensão é mais grave, é de 31 a 60 dias. Só que, olha só, suspensão de 30 dias e suspensão de 31 a 60 dias. Tem que gravar. A sua banca ama cobrar prazos, datas. Então, eu vou passar aqui para a gente ir para essa parte aqui, ó. Se eu tiver a suspensão de até 30 dias, que são comportamentos, condutas, infrações mais leves, se tiver reincidência, pode ser até 60 dias. Aí eu passo para o lado da outra suspensão. E aí, o que acontece? Se tiver uma suspensão de até 60 dias, tem a possibilidade de você converter o que você recebe, a sua remuneração, o seu vencimento, o seu subsídio, por uma multa de 50%. Então, há a possibilidade. Se a prova trouxer assim, poderá, normalmente a questão está certa. Agora, se ela fala deverá, aí você tem que ter essa atenção, porque aqui fala pode ser convertida. É um critério de discricionariedade, de conveniência e oportunidade, beleza? Então, olha só, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos fazer uma revisão da suspensão de 31 a 60 dias, tá? Porque eu reputo que se você pega essa quantidade e você sabe quais são a suspensão mais grave, aí fica mais fácil, tá? Só as palavras-chave. Essas que estão grifadas de vermelho, a gente vai fazer uma revisão. Suspensão de 31 a 60 dias. Suspensão de 31 dias a 60 dias. Mais uma vez, suspensão de 31 dias a 60 dias. É assim que estuda, repetindo. Quando que vai ser essa suspensão de 31 a 60 dias? Quando conceder diárias, infração que saiba inocente, indisciplina ou insubordinação, inassiduidade, impontualidade constante. Então, aquela pessoa constantemente impontual, com má fé, faltar a verdade com má fé no seu exercício. Condescendência, então aquela dó, a piedade, né, de não levar ao superior ou não punir o subordinado. Afirmação falsa. Aqui, essas condutas são mais graves, 31 a 60 dias. Quando oferecer o quê? Uma representação ou queixa infundada contra alguém do seu serviço ou do superior hierárquico, ou seja, você vai abrir, né, uma denúncia, você vai representar ou prestar uma queixa de um crime infundado, sem fundamento. Se tiver fundamento, é claro que não vai ser uma infração. Deixar de atender ocorrências, seu trabalho, né, que é socorrer, que é prestar o serviço em nome do Estado, garantir a ordem pública, você não pode deixar de atender ocorrências. Muita atenção com o inciso 11, de 31 a 60 dias, se você não cumprir, sem motivo que o justifique, determinação e diligências emanadas da justiça, ou seja, vindas do juiz, e você não cumpriu. Só que aqui, a sua banca gosta disso, e a minha aposta é aqui, ó. Sem motivo que o justifique. Se ela colocar na questão que está justificado, não tem suspensão. Então, ela gosta de trocar quando tem esse sem motivo que o justifique. Várias questões da FEPES só fazendo essa pegadinha aí, tá?
E também você dar a insígnia ou a carteira de identidade funcional a quem não exerça cargo policial. Aí você vira e fala, Karine, mas se eu der para o meu colega de serviço, aí não vai ser suspensão de 31 a 60 dias. Tá vendo que a suspensão de 31 dias ela é menor? São 12 incisos, por isso que eu foquei no que é menor. Aí você não precisa olhar o outro. E eu quero que você lembre dessa parte de ofender moralmente aqui, porque a ofensa moral é um xingamento. Se alguém te xingar, ou você xingar qualquer pessoa no recinto da repartição, você está lá sentado e você ofende uma pessoa que chegou lá, uma vítima, um ofendido, um acusado, qualquer pessoa, tá? E essa aqui, a suspensão é de até 30 dias. Lembrando, gente, que na suspensão de 31 a 60 dias, que a gente acabou de revisar, se tiver reincidência, ou seja, se você novamente deixar de cumprir sem motivo justificado uma ordem judicial, que é um caso de suspensão, você vai lá e descumpre de novo. Esse caso de reincidência pode até ser 120 dias a suspensão do seu trabalho. Só que a critério de quem? Do superintendente da Polícia Civil. A critério de quem? Do superintendente da Polícia Civil. Memoriza essa reincidência. Se for suspensão de 30 dias, a reincidência é o dobro, tá fácil, fácil demais. Então, a reincidência vai ter suspensão até 60 dias. No outro caso, que é suspensão de 31 a 60 dias, a reincidência é o dobro dos 60, 120 dias. Tá fácil esse prazo de memorizar, é o dobro. Só que eu quero que você lembre que é a critério do superintendente da Polícia Civil. Porque, por exemplo, ele pode te dar a suspensão, se ele quiser, até 80 dias, 90 dias, né? Vai até 120 dias e esse critério é do superintendente da Polícia Civil, tá bem? Beleza? Mais aqui uma questão, que é no caso de demissão qualificada. E a questão é a letra E, é qualquer ato que manifeste improbidade no exercício da função pública. A demissão qualificada é a que eu acho mais fácil. Você tem que memorizar que é questão de dinheiro e de improbidade. Então, tá super fácil, beleza? É lesão aos cofres públicos, é dinheiro. Dilapidou patrimônio público é dinheiro. E qualquer ato que manifeste improbidade vai gerar demissão qualificada. Eu quero que você memorize só demissão qualificada. É mais simples. Aquilo que não tiver dentro da lesão aos cofres públicos, dilapidação ou qualquer ato de improbidade, é só isso aqui: lesão, dilapidação, improbidade. Lesão, dilapidação e improbidade, beleza? E aí você lembra que a demissão qualificada de 6 a 10 anos e a demissão simples de 5 a 7 anos. Isso aqui de 6 a 10 anos é o quê? Você fica incompatibilizado de prestar cargo público, você não pode mais fazer outro concurso. Exercer emprego público também não, de 6 a 10 anos, entendeu? Então, olha só, essa demissão ela é qualificada, então quer dizer que ela é mais grave. Se você cometer ato de improbidade, lesão aos cofres públicos ou dilapidar patrimônio. Não vá fazer isso. 6 a 10 anos sem poder trabalhar em cargo e emprego público, tá? Beleza? Então, é isso. A demissão qualificada, ela incompatibiliza o ex-policial nessas 3 hipóteses aqui. E a demissão simples vai desincompatibilizar o policial de 5 a 7 anos. Lembrando que, vamos lá, olhar aqui na tabelinha, o ébrio habitual, ele só pode ser demitido se declarado mentalmente são pela junta médica. É a junta médica que tem que falar que você é alcoólico, né? Que você tem a doença, é um ébrio habitual, tá? A palavra que vem na prova é ébrio habitual. A junta médica tem que declarar isso, essa doença. Aí, na assiduidade permanente, é ausência. Você vai ficar 30 dias consecutivos, diretos, corridos, sem justa causa, faltando o seu serviço. Então, ela é permanente, porque é 30 dias direto.
Agora, na assiduidade intermitente, é quando você falta durante o ano inteiro um prazo de 60 dias, só que é picadinho, é intermitente, tá? Aí é inassiduidade intermitente, ausência do serviço sem justa causa por 60 dias, intercaladamente, num período de até 12 meses, tá? E aí a demissão simples é de 5 a 7 anos e a demissão qualificada é de 6 a 10 anos. Gente, eu vou falar com vocês de coração que você tem nessa aula aqui, eu gostaria que você fizesse a revisão, só leitura com calma, pelo menos 2 vezes, do 204 a 221, tá bom? Para desencargo de consciência. O que você precisa fazer? Cronograma. Quem não se organiza não dá conta. Então, você vai colocar o que você vai revisar. O que você faria? Você pega a lista de questões que você pegou no material de revisão, e você vai fazer essa revisão, você vai colocar que dia que você vai fazer cada e vai cumprir essa meta, tá? E aí você vai fazendo dessa forma. Como a legislação especial, você tem muito mais legislação do que quantidade de questões, eu acho que vai ter algumas leis que não podem cair, né? Então, é uma questão de lógica. Como são poucos artigos, eu acho que o material que eu fiz para vocês, ele está com tabelinha, ele está bem tranquilo de dar uma revisada de véspera, tá? Agora a gente vai para a Lei de Acesso à Informação, a LAI, ou Lei da Transparência, tá? É a Lei 12.527 de 2011, e aí a gente tem que fazer uma memorização daqueles conceitos, porque tem mais questões da FEPES sobre conceito do que propriamente o texto da lei, né? Se hidratem, meus amores. Olha só, a questão fala que é para você assinalar a correta, que indica unidade de registro de informações. Então, é documento. E você vai fazer o quê? O estudo de memorização, que a prova quer saber quem lembra mais. Não é quem sabe mais, quem sabe doutrina, não é. É quem acerta o X da questão. Como que você faz isso? Repetindo, repetindo, chega uma hora que aquilo fica automático, né? Como cantar uma música. E o nosso cérebro, ele faz isso. Então, você vai repetindo, repetindo, principalmente a memória de curto prazo, para você conseguir revisitar isso aqui antes da sua prova. Memorize as palavras-chave, é muita coisa, então só palavras-chave, entendeu? Informação, o que é uma informação? São dados processados ou não. Processados ou não. Documento. Documento é unidade. Unidade de registro. Então, gente, o documento é o que vai fazer o quê? Vai registrar as informações. O que são as informações? O que eu estou fazendo para você é uma informação. Ela está processada ou não? Ela está processada, porque eu tenho tanto aqui vídeo, visual e também o documento. E qual que é o meu documento? Não foi onde eu registrei essas informações? Então, é a unidade de registro de informações. Documento é a unidade de registro de informações. E a informação sigilosa? Lembrando que a regra da lei da transparência é o quê? Que todas as informações sejam públicas. Só que tem algumas informações que, para a segurança de Estado e para a segurança, né, para garantir o direito fundamental à intimidade, à vida privada, eu posso ter informações sigilosas. E informação sigilosa, ela tem uma restrição temporária que a gente já vai revisitar esse prazo. 5, 15 e 25, mas a gente vai revisitar. Por que eu falo temporária? Porque está na moda, né? Vocês estão aí acompanhando os noticiários, então ele tem uma restrição, mas não é ad eterno. Uma hora a gente vai ficar sabendo das informações. Então, quando vier na sua prova esse conceito de sigiloso, você vai lembrar que é temporário. Não é eterno, não é absoluto, é temporária o sigilo. Sim. Alguém fala, eu achei que alguém chamou.
Informação pessoal é aquela natural, identificada ou identificável. Gente, com as palavrinhas-chave, você fazendo essa revisão, você já mata, tá? Quem acompanhou a revisão dessa lei e fez a leitura da lei, vai acertar essa questão, porque é uma leitura simples, a lei não é complicada e é fácil de você entender, tá? O que é uma pessoa identificada? Sou eu, Karine, eu estou aqui, dá para você me ver, eu tenho meu documento e tal. Mas identificável, por exemplo, eu não sei quem é você, Lediane, mas eu consigo, pelo seu IP, te identificar, correto? Então, você será uma pessoa, o quê? Identificável. Então, eu falo que essa informação é pessoal, porque é da pessoa. Identificada, que eu sei quem é, ou que possa ser identificada. Então, eu falo identificável, mas isso eu já expliquei na aula, bora só a revisão. Então, mais uma vez, informação. Dados processados ou não, documento, unidade de registro de informações, informação sigilosa. Informação sigilosa é aquela que eu tenho uma restrição temporariamente, tá? O acesso ao público em razão do quê? Imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Informação pessoal, então é a pessoa que eu posso identificar ou identificável. Tratamento de informação, eu vou tratar essa informação. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é ela que explica como será o tratamento. Aqui, a Lei de Acesso à Informação só fala que o tratamento é um conjunto de ações, mas quem vai tratar sobre o tratamento é outra lei, mas você tem que lembrar o que é conceito. Prova quer saber quem memoriza mais. Então, tratamento da informação, conjunto de ações. Tratamento da informação, conjunto de ações. Disponibilidade. Eu tenho qualidade da informação, que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos e sistemas autorizados. Gente, qualidade da informação que é disponível. Então, você está agora utilizando por meio da tecnologia, do equipamento, do seu computador, do seu celular, via Zoom, essa qualidade da informação ela está disponível, né? Ou ela está restrita? Então, essa disponibilidade da informação é você saber, essa informação do Estado, ela está pública, ela está disponível, porque precisa de estar na internet. Nós já vimos. E a autenticidade? A autenticidade é que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada. Então, tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada. Eu tenho que saber da autenticidade. Por quê? Eu tenho que ter informação autêntica. Eu não posso modificar essa informação. Integridade, olha só, eu tenho não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Então, quando você enviar, por exemplo, lá no portal da transparência, vai ter lá a origem de onde que aquele documento veio. Ela veio da Prefeitura de Santa Catarina. Qual que foi o trânsito dela? Foi por meio do e-mail, da internet. Qual que é o destino? É para o hospital, é para aquilo. Então, tem que ter tudo isso para a informação ser íntegra. Integridade, eu não modifico. Inclusive, não pode modificar a origem, o trânsito e o destino. É como se fosse uma cadeia de custódia, né, da informação. Então, informações, gente, são públicas. E quem que precisa dessas informações? A sociedade, porque a sociedade ela tem como papel de exercício de cidadania justamente cobrar do Estado. Então, ela precisa das informações. Então, é lógico que a gente precisa de transparência, mas precisa de integridade. Imagina você pegar um papel da polícia e alterar e modificar aquela perícia criminal, né? Que será um crime, uma inovação artificiosa, no caso. Mas olha só, não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. E primariedade, ela é coletada na
fonte. Então, a informação primária, né, é coletada na fonte. Eu pego ela na fonte, sem modificações, toda detalhada. Então, normalmente, quando você dá uma informação, você tem que colocar a fonte, né? Aí você coloca lá, fonte, revisando, canal EAD, Karine Ramos. Não sai por aí espalhando, né? Então, eu tenho que saber de onde que aquela informação veio, primariedade coletada na fonte. Gente, estudar, repetição, tá? Então, bora lá. Em relação às informações classificadas como ultrasecretas, o prazo máximo de restrição ao acesso a contar da data de sua produção é de 25 anos. Bora lá? Reservadas, 5 anos. Secreta, 15 anos. Ultra secreta, 25 anos. Faltou um S ali, agora que eu vi meu erro. Reservada, 5 anos. Secreta, 15 anos. Ultra secreta, 25 anos, tá? Então, 5, 15, 25. 5, 15, 25. Lembrando, gente, antes de eu passar para a próxima, eu quero dar uma falada aqui um pouquinho mais, tá? Para vocês. O que acontece? Em regra, a informação ela é pública e gratuita. Mas vamos supor que você deseja uma certidão. Então, você vai precisar da cópia. Só que você vai precisar pagar por essa cópia. Nesse caso, você tem que colocar em mente, o Estado vai gastar, né, com todo mundo que quiser uma fotocópia, vai no setor público e pede lá um xerox. Eles não vão, porque isso seria o quê? Lesão ao patrimônio, né, público. Então, não pode. Então, você que vai pagar. Nesse caso de cópia, né, por exemplo, você vai precisar de um croquis, de uma planta, alguma coisa, uma certidão que seja, você vai pagar por ela nesse caso, mas em regra é gratuita. Quando que você tem que pagar? Quando você precisar de fazer uma cópia, precisar de fazer um xerox, né, alguma coisa nesse sentido. Então, para você entender. Outra questão também é quanto à informação sigilosa, quanto ao presidente da República, o vice-presidente, de caráter pessoal, é até 100 anos, tá? Eu falei isso com vocês, dei esse bisuzaço aí, porque tá na moda. Então, quando for, né? Questão, por exemplo, para que saber sobre a vida privada, com quem casou, com quem está namorando, isso aí é pessoal. Então, eu posso ter. Lembrando, eu tenho informação que pode ficar sigilosa para sempre? Não, tá? Ela tem um prazo de restrição, 5, 15, 25. Quem que altera esses prazos? Então, vai ter lá os ministérios, o presidente, eles vão fazer isso. E eu tenho também a reclassificação delas, tá? Então, lembra disso aqui, o material da LAI, né? Com as questões. Eu acho que nas questões você precisa fazer essa revisão, que você fará as questões umas cerca de 10 a 15 minutos, o material, só as questões, e aí você pega e vai mudando, entendeu? Então, aí você pega um pouquinho de administração, depois você vai para a lei de transparência, vai sempre mudando e fazendo uma leitura atenta com as questões. As questões, elas tendem a repetir, tá? Então, você fique tranquilo que tudo que eu coloquei lá sobre a lei é o que tem caído e tem sido cobrado pelas bancas, sabe? Principalmente decoreba de conceitos, as bancas estão sem criatividade e aí é sempre memorização. Então, assim, não é grande esforço. Se você repetir todo dia, você consegue, tá? Código de Trânsito Brasileiro. A gente vai para o nosso querido CTB, Lei 9.503 de 97, são dos artigos 302 a 312A. Eu achei de um sadismo da FEPESE, ela cobrou uma questão na prova, gente, que era qual era a pena, né? Eu acho que eu nem coloquei essa questão aqui. Ela colocou qual que era a pena do crime de... eu acho que foi embriaguez ao volante, essa aqui, ó, detenção de 6 meses a 3 anos de multa, tá? Então, o que eu fiz para você? Fiz uma tabelinha com os prazos. A maioria dos prazos, todos os crimes, né, do 302 a 312,
para você fazer uma revisão. O que eu grifei é aquilo que eu está qualificado, são qualificadoras. Então, eu vou ter reclusão. Mas, em regra, se não for qualificado, todos os crimes são de detenção. Então, são crimes, né, que se eu tenho pena inferior a 2 anos, eu vou ter todos os benefícios da lei do juizado especial, da 9.099, de 95, beleza? E aí eu quero que você dê uma revisada aqui, porque é lógico, né? Tá linda essa tabela aqui, mas eu grifei o ou, multa, eu tenho caso que eu vou ter detenção de multa ou multa, então eu acho que essa atenção que você deve dar aqui, tá? E é fazer a memorização da tabelinha. O que eu fiz para vocês? A minha aposta, né? A gente sempre faz a aposta, bola de cristal. Eu acho que vai cair inovação artificiosa para vocês do artigo 312 do CTB, tá? Porque tem a ver com a perícia, né? Com o Instituto Geral de Perícia. Então, eu acho que tem muito a ver com o cargo. Eu acho que seria uma máxima a banca cobrar aqui. Bora lá para a gente dar uma lida no artigo 312 para você ter cuidado, que é a minha aposta, né? Vamos torcer. Inovar artificiosamente, olha a malícia, tem um artifício, tá? Em caso de acidente automobilístico com vítima, eu preciso ter a vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal. Inovar o quê? O estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro. Induzir a erro quem? O agente policial, olha aí, o perito ou o juiz. Isso vai cair, tá? Eles vão aproveitar essa hipótese aí, dessa inovação artificiosa, beleza? Eu posso ter a detenção de 6 meses a 1 ano, ou seja, todos os benefícios, suspensão, transação, composição, ou simplesmente uma multa, tá? E olha só, gente, é em qualquer fase da persecução penal. A persecução penal, eu tenho uma parte administrativa, que é o inquérito policial, e eu tenho uma parte que é judicial, que é quando eu inicio a ação penal, quando o juiz ele recebe a denúncia, tá? Quando ele recebe a denúncia, eu dou o start na ação penal. E aí, o Ministério Público manda a denúncia e o juiz fala, ok, tem materialidade, tem tudo. O que eu quero que você preste atenção é nessa pegadinha. É em qualquer fase da persecução penal, tá? O estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro. Quem? O perito, o juiz, o agente policial. É qualquer fase e cabe a tentativa, tá? Aplica-se aqui nessa inovação, ainda que não iniciados, o quê? O procedimento preparatório, o inquérito ou o processo. E aí a banca pode falar para vocês que se não for iniciado ainda, né, o inquérito, então você não responde pelo crime de inovação artificiosa aqui no CPB. Lembrando que eu também tenho esse crime no Código Penal, tá? Igualzinho tá aqui, só que lá Código Penal, aqui é no Código de Trânsito, quando for acidente automobilístico. Então, atenção. Qual que é a exceção que eu tenho aqui? No caso de qualificadoras, que não vão admitir substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Eu tenho uma vedação no artigo 312, que é uma novidade, tá? Então, a gente está atualizado para passar para vocês aqui. O homicídio culposo. Se eu tenho culpa, gente, foi sem querer. Eu tenho negligência, imperícia, imprudência. Crimes culposos não admitem tentativa, porque você não faz uma coisa por querer tentando, né? É só no dolo que você tem a tentativa. Então, pelo amor de Deus, crime tentado, né? Crime culposo não tem tentativa, não cabe tentativa. E aí, quando que eu qualifico? Eu tenho qualificadoras quando eu tenho situações, condutas mais graves. E aí, por isso que eu tenho um aumento da pena, né? Então, por isso que eu chamo de homicídio culposo qualificado e o de lesão corporal qualificada, quando eu tiver álcool na parada, bebida,
tá? Ou droga, qualquer substância psicoativa. Então, tá hard rock, né? O negócio tá hard rock. Tem álcool, tem droga, uhul. E também, no caso da lesão corporal qualificada, a lesão grave ou gravíssima. Se for leve, não qualifica, tá? Eu já disse, vamos lá, preste atenção aqui. Eu não vou substituir a PPL, a pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, tá? Isso foi um grande avanço, gente, no Código de Trânsito brasileiro, para quem mata no trânsito, para quem causa uma lesão gravíssima no trânsito, né? Grave ou gravíssimo. Então, nessas hipóteses, gente, eu tenho aumento de pena que são iguais. As qualificadoras são parecidas, porque no homicídio eu só tenho álcool, né? Ou substância. E na lesão corporal eu tenho também, além do álcool, né, e droga, eu tenho um resultado de lesão grave ou gravíssima. Qualifica, aí eu vou ter uma reclusão. Nesses casos aí, a pena será mais grave, não será detenção, é reclusão. Então, já fica ligado que, às vezes, com eliminação, você acaba acertando a questão, tá? Eu tenho uma palavrinha lá no 312A, que é uma novidade, que é apenas, somente, e não vai estar errado, que é quando, nos casos de crimes de trânsito, apenas a modalidade de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Então, eu tenho uma modalidade de pena, então aquele ali, né, que ele vai pagar a pena, então ele praticou o homicídio e a lesão não pode substituir por PRD, pena restritiva de direito. Então, o que eu vou fazer? Que é uma pena, tá, gente? É uma pena. Então, vamos ser o caso de fuga do local do acidente. Aí você fugiu. Aí você tem uma detenção de um a 6, um ano, como é que é? 6 meses a 1 ano ou multa. Beleza. Aí você fala assim, não, eu vou prestar serviço. Aí você vai prestar serviço lá naqueles hospitais de acidente, tudo aquelas hipóteses, né? Com relação à questão dos acidentes automobilísticos. Tem que estar atento aí. Então, apenas vai estar certo, porque no crime de trânsito, se a pessoa que cometeu o crime e ela puder pagar pena restritiva de direito, ela vai pagar somente na modalidade prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Beleza? Aumento de pena de 1/3 até metade. É igualzinho para homicídio culposo e lesão corporal culposa, tá? Tudo culposo aí, se for homicídio ou lesão culposo, os aumentos de pena são os mesmos. Você faz aí a leitura do STJ, mas não possuir permissão, não está sem CNH, não pode. Na faixa de pedestre ou na calçada, vai aumentar. O aumento é o quê? Olha lá, 1/3 até metade, beleza? Deixar de prestar socorro sem risco pessoal e também no exercício de motorista profissional. Então, transporte de passageiros, ônibus. Aí eu tenho um aumento de pena, tá? Embriaguez, gente, eu falei para vocês, álcool e substância psicoativa, droga, qualifica o homicídio e a lesão, tá? Só que esses crimes são mais graves. Então, quando eu tiver homicídio e lesão, eu vou ter uma qualificadora. E o que acontece com o crime de embriaguez? Dirigir embriagado é crime. Então, nós temos embriaguez ao volante, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O que tu vai fazer? Tu vai pensar o seguinte, se eu tenho lesão, né, qualificada, quer dizer que eu tive a presença de, além da embriaguez, eu tive uma lesão grave ou gravíssima. E no homicídio culposo, também com embriaguez, eu vou ter o quê? Homicídio culposo qualificado, porque eu tenho a embriaguez, e a embriaguez, ela é menor. São crimes autônomos, tá? Só que eu vou ter consunção, eu vou ter absorção, porque a embriaguez, ela é menor. E aí eu vou ter o homicídio culposo qualificado pela embriaguez. Muita atenção nisso aqui, tá? Essa tabelinha aí te salva na prova. O que eu fiz para vocês, que a banca cobrou, e eu gosto de fazer isso aqui, ó, dá trabalho, mas isso aqui te salva
no sprint final que você precisa. Dá atenção para as penas que são iguais, aquilo que tem ou, e aí você coloca, tem alguém falando aí comigo, que eu estou ouvindo uma voz. Se tiver falando, pausa e fala comigo, ou então desliga, diminui, pausa o som, fazendo favor. Homicídio culposo, detenção de 2 a 4. Homicídio culposo qualificado é reclusão de 5 a 8. Lesão corporal culposa, detenção de 6 a 2 anos. Lesão corporal culposa qualificada, reclusão de 2 a 5 anos, tá? É aquela colinha de sprint final para você não perder aqui nenhuma questão. Você vai fazer essa revisão aí, você vai imprimir esse material e fazer essa revisão. Eu trouxe para você um resumaço, fera top das galáxias, tá? Não estou mentindo. Dá trabalho, mas isso aqui tá maravilhoso, porque tem tudo que você precisa para passar na prova. Então, muito cuidado. Aqui, gente, eu vou ter todas aquelas disposições que eu falei com você e também as jurisprudências. Então, você vai dar uma lida nessa aqui, nesses informativos, para fazer com calma, tá? Porque esse resumo aqui tá muito bom, tá tudo aquilo que eu falei na aula, mas eu não vou perder esse tempo, porque isso aqui é uma leitura mesmo, tá? Eu acho que eu falei tudo aqui. Na parte de drogas que eu tenho as súmulas, aqui nessa parte, tá vendo? Ó, informativo. Lembrando que eu tenho crime de dano na lesão corporal culposa e no homicídio culposo, tá? Aí eu tenho lá essas hipóteses de dano. Então, independente de ter dano ou não, aí eu vou ter aqui, ó, HC, tá vendo? Tá tudo bem mastigadinho, bem resumidinho para você entender. Os informativos que mais estão caindo sobre CTB, sobre se é, se não é. Qualquer dúvida aqui, tá, gente? Vocês podem me mandar para tentar entender alguma informativa, alguma dúvida, mas isso aqui é o que está sendo cobrado. Então, assim, a sua banca é literal, mas ela também cobra uma vez ou outra a jurisprudência, então a gente tem que estar atualizado também na jurisprudência, é muito importante você estar afiado, tá? Bora lá para a gente fazer revisão do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Infelizmente, gente, eu estou vendo muito na mídia crianças morrendo, pessoas, né, praticando omissão de cautela, que o crime correto é omissão de cautela. Não sei se vocês acompanharam as notícias nos últimos tempos, e tem sido, assim, uma notícia triste, infelizmente, das crianças se apoderando de arma, né, e sofrendo acidentes, matando a família, enfim. E eu acho que aqui a omissão de cautela é minha aposta, tá? Bem como as causas de aumentos de pena e as súmulas que eu vou trazer para vocês. É isso aqui. Então, na omissão de cautela, é a pessoa que deixa de observar as cautelas do menor de 18 ou pessoa portadora de deficiência mental. Não é doença física, é deficiência mental, tá? Essa pessoa tem que ter deficiência mental. E aí ela se apodera da arma, tá? E aí acaba essa pessoa incorrendo. E no caso das empresas de segurança e transporte de valores, então, né, os carros fortes que levam, né, o dinheiro para o banco, se eles deixarem de comunicar, fazer a ocorrência policial, que é o boletim de ocorrência, e também de comunicar à Polícia Federal a perda, o furto, o roubo ou o extravio dessa arma, ele tem um prazo de 24 horas assim que ocorreu o fato. Depois de ocorrido o fato, ele tem 24 horas para contar à Polícia Federal, que a Polícia Federal precisa saber o que aconteceu com essa arma, e também tem que fazer lá o registro, tá? Então, olha só, omissão de cautela é menor de 18 ou pessoa com deficiência mental. Minha apostinha aí desse crime. Olha que fácil. Na posse e na omissão de cautela, são 2 crimes que eu tenho, que detenção, 2 crimes com detenção. Então, tá fácil aqui para você memorizar,
tá? Que é a posse irregular de arma. Aqui a posse é intramuros, é do lado de dentro. É a posse que é aquela que você fica dentro de casa. Que se você quiser, né, pegar o bandido, você tem que levar ele para sua casa, porque a posse é dentro de casa ou no trabalho. É 1 a 3 anos de detenção e multa. E na omissão de cautela é de 1 a 2 e multa. E aí a banca já cobrou isso aí, tá? Então eu trouxe para você o que eu posso fazer para você fechar essa questão da sua prova. Você vai memorizar esses dois. Tá fácil, né? Mas o que que eu fiz? O que que eu fiz? Aquela tabelinha que eu sei que vocês amam de paixão com os crimes e as penas. Então, olha só, o resto, gente, é tudo reclusão. Então, você só vai memorizar esses dois aqui, né? De 1 a 3, e o resto é reclusão. E mais a multa e, lógico, né? Mais as outras penas, como é que fala? Os aumentos de pena de cada crime. E aí eu coloquei para você aqui que eu tenho comércio ilegal de arma no tráfico internacional, eu vou ter aqui, aumenta da metade, tá? No caso de arma de uso proibido ou restrito, tá aí na tabelinha, é aquela revisão de pena. Então, assim, é memorização, é repetição, não tem para onde correr. O que eu vou te ajudar? Memoriza essas duas aqui, porque elas já caíram na banca da FEPES, então é a queridinha delas, tá? E aí, omissão de cautela. Sinarme. Sua banca cobrou muita questão de sinarme. Eu quero que você lembre de armeiros. Pessoas que têm armas, né, gente? Chama armeiros. Então, tudo que for armas, o Sinarme vai cadastrar. Olha aí, eu grifei para você. Cadastrar, 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 cadastrar. Cadastrar as apreensões, cadastrar os armeiros, cadastrar mediante registro, cadastrar o cano da arma, cadastrar, tudo eu tenho que fazer, tá? Cadastro. Só que eu vou fazer, gente, o Sinarme, que é o Sistema Nacional de Armas, ele é nacional. Ele não vai fazer registro, cadastrar a arma de outra pessoa, é no país. Então, olha o inciso 2, cuidado, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas, que vêm para o Brasil aqui e vendidas aqui no Brasil, no país, tá? Aí a banca vai lá e coloca que não é no país, é lá no exterior. Então, vai estar errado, tá? Gente, tudo que for, pensa, raciocina, tudo que for autorização, conceder licença, o Sinarme, ele é um sistema de cadastro, ele vai fazer o cadastro de tudo. Ele vai colocar minuciosamente os detalhes de tudo, quem vendeu, para quem vendeu, de onde veio, quais são as características, como identificar a arma, quem que é a pessoa, se foi numa apreensão, se foi na polícia, se foi no flagrante, tudo. Então, você precisa ficar memorizando isso aqui? Não acho que isso aqui você tem que memorizar a pena. Pena não tem para onde correr. Aumento de pena não tem para onde correr. A banca sabe disso e vai lá e cobra. Então, eu estou falando para você de coração. O Sinarme é uma questão de lógica para você acertar se cair questão do Sinarme, tá? Então, olha só, cadastrar armas de fogo, cadastrar transferência, inclusive, se for abrir uma empresa, se for comprar arma, tudo que está na polícia também tem que registrar, as características das armas, as apreensões, inclusive do procedimento policial e judicial, cadastrar os armeiros e conceder licença, tudo isso aqui, tá? Mas o seguinte, não alcança as armas de fogo das Forças Armadas e auxiliares. Por quê, gente? Porque Forças Armadas é comando do Exército. Nós já vimos isso, então, pelo amor de Deus, tá? Não inclui aqui Forças Armadas e Auxiliares, até porque as armas dele é de outro nível, vamos colocar assim, tá? Se você entende de arma, você vai saber. Então, lá eles vão ter uma metralhadora H4, não sei. Então, assim, não é o Sinarme. O Sinarme, ele vai trabalhar na ideia da segurança pública, para cadastrar, para identificar um banco nacional de dados que eu tenho ali, como saber quem tem uma arma, se transferiu, como que é essa arma, onde que ela tá? E manter também, gente, esse cadastro atualizado, não é fazer uma vez e
né? Tem que estar sabendo o que está acontecendo. Outra questão aqui, muito importante, que eu não posso deixar de falar para vocês, é a vedação de réplicas, tá? É vedada réplica. É vedada réplica. Agora, eu tenho uma exceção, tá? Eu não posso ter uma arma ali parecida com uma de verdade, é uma réplica. Mas eu tenho, excetuam-se da proibição, lê comigo o parágrafo único. Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução. Instruir, gente, é explicar. Eu estou explicando aqui, eu estou instruindo vocês. Ao adestramento. Então, normalmente, você vai adestrar, não é gente, você vai adestrar o cachorrinho, né? Ou a coleção de usuário autorizado. Então, tem aquela pessoa que gosta de ter um acervo, uma coleção, e aí ela não vai ter uma arma de verdade, mas ela quer a réplica. Se for autorizado, tá? Nas condições, quem que vai fixar se vai poder ter essa réplica? Se vai poder ter uma metralhadora lá na sala dele, lá de coleção, no museu dele. O comando do Exército, ele vai fixar e vai falar, não, se é, por exemplo, para contar a história do Brasil, então é um museu, então aí o comando do Exército fala, não, nessa hipótese pode ter a réplica. Não vai poder ter uma arma de verdade, mas vai ter a réplica, o simulacro, que é muito parecido, aí vai contar a história lá daquele museu, tá? Para o adestramento também pode, porque o cachorro ele precisa acostumar com a arma, né? Então, ele fica ali, e para instrução também, beleza? As armas de uso restrito. Uso restrito. É restrito, gente? É só as Forças Armadas que vão usar. Quem que vai registrar essas armas de uso restrito? Uma metralhadora. O comando do Exército. Então, eu tenho Forças Armadas, eu tenho... metralhadora, eu tenho coisa de uso, arma de fogo de uso restrito. Coisa restrita, você vai lembrar comando do Exército, beleza? Aposentado. Aposentado, gente, e também os integrantes, todo mundo que a gente já viu aqui, tem que fazer uma avaliação psicológica a cada 10 anos para não saber se é doido, se ainda pode continuar com a arma, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã você pode ser uma pessoa que vai ter barreiras longitudinais, você pode ficar doente, você pode ter vir a ter uma deficiência, né? Entortar o pé. Então, a doença, ela sobrevém, a gente não sabe. Então, tem que fazer avaliação psicológica a cada 10 anos, tá? Revisão que a gente fez sobre Estatuto do Desarmamento, do Sinarme, das questões, todos os crimes com todas as penas, tá? Então, olha só, na posse irregular de arma de fogo, eu tenho detenção de 1 a 3 anos e multa. Na omissão de cautela, eu tenho detenção de 1 a 2 anos e multa. Estatuto do Desarmamento, eu quero que você memorize 2 crimes com detenção. A posse e a omissão de cautela que eu trouxe para vocês, lembrando desse prazo de 24 horas, tá? Tem que fazer ocorrência, tem que comunicar à Polícia Federal. Então, essa foi uma revisão aí do que eu reputei mais importante. E o resto é reclusão, mas eu quero que você tome atenção com aumenta da metade, se comercializar ou traficar arma, aí nesse caso aqui eu vou ter o quê? Aumenta da metade. Então, se eu tenho de 6 a 12, né, no caso de comércio ilegal de arma, a reclusão é de 6 a 12. Eu vou aumentar da metade, tá, meus amores? Aumenta da metade. Então, quer dizer que na prova pode vir a metade e falar que é de 8 a 24. Se for o quê? Uso proibido ou restrito, tá? Então, aí você dá mais uma revisão também nas questões lá que eu passei para vocês, naquele materialzinho em PowerPoint, né, com as questões. Lei de drogas, tá? Lei de tóxicos. A lei de tóxicos é a lei 11.343 de 2006. Aqui a gente vai fazer a revisão agora com calma dos prazos, porque é isso que a banca vai cobrar para você. Todas as questões dela, ela trocou esses prazos, beleza? Então, eu tenho um procedimento aqui em prisão em flagrante. Então, o delegado, a autoridade policial, ela comunica ao juiz sobre essa prisão em flagrante imediatamente.
E aí a autoridade ela vai remeter a cópia do auto de prisão em flagrante ao Ministério Público em 24 horas. Lembrando, né, gente, que se tem prisão em flagrante, tem que comunicar a família, tem que comunicar, tem que dar a oportunidade dele falar onde ele está. Materialidade do delito. Será que isso é droga ou é farinha? O perito, ele não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Observação importante. O perito não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo só porque ele elaborou o laudo provisório, beleza? Porque o perito, gente, ele é um funcionário da justiça, então ele já fez o juramento de cumprir fielmente a lei, tá? Então, olha só, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, é firmado por um perito oficial, lembrando que lá no CPP é 2 peritos, né? Ou na falta por pessoa idônea, e aí eu tenho aqui na lei de drogas um perito, e a banca gosta de brincar com isso aí, porque é diferente. O juiz certifica o laudo e vai determinar em 10 dias a destruição da droga. Em 10 dias tem que ver o que vai fazer com essa droga. Qual que é o prazo aqui que eu tenho? Na lei de drogas e na regra geral. Se o réu estiver preso, eu tenho um inquérito de 10 a 15 dias, lembrando que isso aqui é do pacote anticrime, a lei 13.964, e eu tenho muito cuidado, porque aqui, gente, está suspenso. Ministro Luiz Fux, ele suspendeu, mas isso aqui pode cair, tá? Porque está caindo, está cobrando, que é novidade, sim. Então, muito cuidado. CPP, regra geral, 10 dias, réu preso. Então, é um prazo menor, porque o réu está preso. Então, eu tenho que correr com esse inquérito. Pensa assim, tem que correr. Só que se o delegado ouvir do MP, ele pode pedir mais 15 dias aí para prorrogar. Réu solto, 30 dias e pode prorrogar. Gente, prorrogar, eu vou ter que fundamentar, tá? Então, sempre fundamentado. Na lei de drogas, eu tenho 30 mais 30, 90 mais 90. Eu posso dobrar esse prazo? Olha só, o parágrafo único diz que pode sim. O delegado ele vai pedir para o juiz ouvir o Ministério Público e duplicar esse prazo aqui. Então, aqui de 60, né? Aqui 180. Ele pode duplicar esse prazo aqui na lei de drogas. Karine, por que eu tenho essa duplicação? Porque na lei de drogas é mais difícil investigar tráfico, né, gente? Inclusive, imagina entrar numa favela e aí você conseguir pegar as pessoas, fazer, né? O procedimento do inquérito policial, ele é mais demorado, porque você não vai invadir a favela para pegar o traficante. Então, é uma questão de prática no inquérito, no procedimento administrativo policial, beleza? Então, lei de drogas, 30 mais 30, 90 mais 90 dias, réu preso, réu solto, beleza? Tabelinha de lei, daquela lei, né? Tabela tem que ser de lei, que a gente ama facilitar a vida de vocês. Então, olha só, eu tenho a apreensão da droga com flagrante e sem flagrante. Se é com flagrante, eu vou destruir ela mais rápido, porque eu já peguei em flagrante, tá queimando, né? Então, se queima, se é flagrante, se é na hora, é na lata. O que eu vou ter? 15 dias, tá? Agora, se não tem flagrante, aí essa droga tem que ser destruída em 30 dias. E se for plantação de drogas, imediatamente. Lembrando que se eu tiver flagrante, eu vou ter a presença do Ministério Público, mais a autoridade sanitária. Por quê, gente? Porque é lógico, a gente não estudou o procedimento agora? O delegado, ele não tem que informar imediatamente ao juiz e depois mandar o auto de prisão em flagrante em 24 horas para quem? Responde para mim aí. Para quem que ele tem que mandar o APF, o auto de prisão em flagrante? Delegado de polícia, ele comunica o juiz, depois manda o auto de prisão em flagrante para quem? Em 24 horas. Quem? Cadê? Alguém respondeu? Eu não ouvi. Aqui, gente, a autoridade policial, ela primeiro comunica
a prisão em flagrante. Depois ela remete uma cópia dessa prisão em flagrante para o Ministério Público. Por quê? Se ele apreendeu alguém em flagrante, o papel do delegado de polícia é mandar para o Ministério Público, porque o Ministério Público, dentro do sistema acusatório, ele é o titular da ação penal. E ele é privativo. Então, é só o Ministério Público que pode oferecer a denúncia e mandar para o juiz para dar início à ação penal, que é a segunda fase da persecução penal. Então, é uma questão de lógica. Quando você entende a lógica, fica lindo demais, fica fácil demais. Aí você nem memoriza, você vai entendendo, tá? Então, tabelinha aí com os prazos mais importantes, mais recorrentes. E lembrando, gente, que no caso da prisão em flagrante, precisa da autorização judicial e na sem flagrante e na plantação, eu não preciso de autorização judicial, beleza? Sempre tem que guardar a amostra. Agora, olha só, como que vai ser? Aí, o delegado prendeu o traficante, viu, constatou no laudo que aquilo era uma droga. Ele vai ordenar o quê? Ele vai mandar imediatamente informar o juiz, mandar esse auto de prisão em flagrante para o Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer a denúncia, e aí está tudo certinho, tem materialidade, tem autoria, o juiz vai receber essa denúncia. Quando o juiz recebe a denúncia, o que ele vai falar? Ele tem que dar o quê? Ele tem que dar o direito ao contraditório. Então, o juiz, ele ordena o quê? Notifica o acusado que ele tem que mandar a defesa prévia, por escrito, 10 dias. Por quê? Vamos supor que o acusado, né, nesse caso, ele manda uma defesa prévia por escrito, o juiz entende que não é caso, não foi ele, não é autoria, e aí essa defesa prévia vai acabar o juiz rejeitando a denúncia, voltando atrás, e aí não tem processo. Entendeu? Então, é isso aqui, ó. O juiz, ele ordena o quê? Notifica o acusado para ele me apresentar uma defesa prévia por escrito e ele tem 10 dias para me apresentar essa defesa. É uma defesa prévia, porque o juiz pode mudar de ideia, beleza? Quanto às testemunhas aqui, porque lá no CPP, o procedimento comum até 8, aqui é 5, tá? Até 5 testemunhas, a defesa, o acusado, ele vai poder arrolar. Sem defesa, e agora, o que o juiz vai fazer? Ele vai nomear um defensor, e essa defesa, o defensor tem que elaborar também em 10 dias, a mesma coisa, como se fosse o acusado, né, que também tem que fazer a prestação da defesa prévia por escrito em 10 dias. E o juiz, se nomear o defensor também tem que apresentar em 10 dias a defesa do acusado, tá? O juiz vai decidir se aceita ou rejeita a denúncia em 5 dias. Por isso que eu estou falando, gente. O acusado, ele pode mandar uma defesa, falar que não é ele, que ele não é o autor, e aí o juiz vai rejeitar essa denúncia do Ministério Público e não vai iniciar a ação penal. A ação penal, ela só vai rolar, só vai acontecer se o juiz receber a denúncia do MP. E como que o juiz faz? Ele pega a denúncia e fala assim, os pressupostos, as condições da ação estão aqui, eu preciso de lastro probatório. O que é isso? Eu preciso de autoria e materialidade. Só que aqui está falando que não é ele, realmente não é ele. Então, eu vou rejeitar a denúncia. Então, não vai ter o processo. Então, ele não vai responder, por exemplo, pelo tráfico de drogas do artigo 33. Quando que o juiz decide isso? 5 dias, tá? Até que os prazos se repetem muito, então fica mais fácil. Aí o juiz, ele quiser diligência, fazer uma perícia melhor sobre a droga, 10 dias, tá? Recebida a denúncia, agora olha só, agora mudou o jogo. O juiz recebeu a denúncia. Se ele recebeu a denúncia, é porque ele viu que tem materialidade e autoria, então vamos agora, o Estado, o juiz, vai prestar atividade jurisdicional e vai exercer a persecução penal para garantir que essa pessoa que praticou crime na sociedade, né, e o direito penal e processual vai ser aplicado e ele vai sofrer a pena, tá? Ou absolvição. Ou ele vai ser condenado ou vai ser absolvido. E aí ele marca a audiência em 30 dias. 30 dias tem que marcar a audiência.
Na lei de drogas é tudo mais rápido, o procedimento é diferente. Só que aquilo que não está na lei de drogas aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal, beleza? E qual que é a exceção aqui? Vai marcar audiência em 90 dias se precisar de um atestado, tá? De dependência de drogas. Então, precisa de um laudo médico. Esse laudo médico vai atestar que a pessoa ela é dependente de drogas. Lembrando que a gente tem a internação voluntária e a internação involuntária, que não pode se dar com o pessoal de segurança pública, tá? E aí o prazo é máximo 90 dias na internação involuntária, máximo 90 dias. Aí eu tenho a audiência. Na audiência, as pessoas precisam se defender, a acusação, o Ministério Público, que é o sistema que vai acusar a pessoa, o defensor do acusado, eles vão fazer sustentações orais, eles vão debater. Qual que é o prazo? 20 minutos, mas pode prorrogar por mais 10 minutos, tá? Então, normalmente é 20 minutos mais 10 minutos prorrogável, só 10 minutos. E a sentença? Normalmente, gente, o juiz profere a sentença na hora ou depois de 10 dias. Você já viu o juiz decidindo na hora? Só que aqui, como a lei de drogas é um procedimento, né? O processo da lei de drogas é mais rápido. Então, ele pode dar sentença ali de imediato, falar, pronto, vai cumprir a pena. Ou em 10 dias, tá? Então, a sentença é imediato ou 10 dias, o juiz tem que prolatar a sentença, fundamentar, escrever qual que é o artigo dispositivo, se é o artigo 33 ou se é financiamento, é o artigo 35 da lei de drogas, beleza? Tabelinha show aí. Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, 5 anos. É um plano nacional de 5 anos. Qual que é a semana que eu vou trabalhar sobre o combate a drogas? A Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Na 4ª semana de junho. 4ª semana de junho, tá? Então, é a festa junina do maconheiro. Você vai lembrar 4, de 4 e 20... né? Então, você vai lembrar 4ª semana de junho. Então, é o 4 e 20 de quem? Da festa junina, tá? Que é em junho, tá? É péssimo, Karine. Nossa, foi péssimo, mas espero que ajude você a lembrar. Já caiu na FEPES e ela foi, trocou, que era 4ª semana, era 3ª semana, semestral, não. Todo ano, na 4ª semana de junho, haverá essa semana nacional aí, tá? Opa! Eba! Eu adoro que vocês participem, gente. Se tiver dúvidas, eu vou correr aqui, porque eu tenho mais 15 minutinhos, tá? Então, aqui é o que eu acho muito importante a gente ver: o aumento de pena de 1/6 a 2/3. É imprescindível você saber aumento de pena. Gente, no tráfico de drogas, cai muito mais sobre aumento de pena do que os crimes propriamente ditos do 33 ao 37. Tá? Cai muito isso aqui, tem muita jurisprudência, e eu fiz aquela revisão para vocês com todas as questões que caiu do ano passado para cá, com todas as jurisprudências atualizadas, tá? E as que mais caem. Então, tem um resumão lá, vocês façam também as questões que estão no material. Transnacionalidade aumenta de 1/6 a 2/3. Se tiver a pessoa, ela está no poder familiar, na guarda ou vigilância, então eu vou ter aumento de pena de 1/3 a 2/3. Se a pessoa tá utilizando, né, fazendo tráfico de drogas nos presídios, estabelecimento prisional, hospital, clubes, locais de trabalho coletivo, transporte público, tudo isso aqui aumenta de 1/3 a 2/3. Crime com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, aumenta de 1/3 a 2/3. Se for no estado, para um outro, ou do estado para o Distrito Federal, aumenta a pena. Criança ou adolescente, aumenta de 1/3 a 2/3. Ou o agente que financiar ou custear a prática do crime, aumento de pena. Então, ele vai responder. Toda pessoa que financia o tráfico, ela responde pelo artigo 35, tá lá, financiar ou custear o tráfico de drogas. Aí vai responder pela pena. Só que ele também sempre vai ter aumento de pena, porque uma da inclusão aqui no inciso 7 é que a pessoa que financia aumenta a pena de 1/3 a 2/3.
Então, é muito interessante você ter essa interpretação, tá? Falou em financiamento e custeamento do tráfico de drogas, ela também já está inclusa, ela responde pelo crime com aumento de pena junto, já vai na bagagem da pessoa, tá? 1/3 a 2/3, tá? Não esqueçam aí, por favor. Professor. Oi? 1/6 a 2/3, né? Ai, gente, Você falou desculpa, eu tô 1/3. repetindo. Eu É ia 1/6 falar. a 2/3, perdão, ainda bem que vocês estão me ouvindo, Estão é antenados. 1/6, Felipe, 1/6, obrigada, me desculpem. Professora, O Felipe falou aqui antes, eu não tinha visto, pode falar. questão de estar traficando perto de escola, eu não lembro bem ao certo, tem diferença se for pegar a pessoa de dia ou de noite, quando a escola está fechada? Não, se tiver próximo da escola, não importa se é dia ou noite. Ah, tá. Inclusive, eu acho que foi na cidade de Suzano que teve um cara que alugou uma casa perto da escola e aí ele respondeu pelo aumento de pena porque era perto da escola. Da escola não importa. Tá. Agora é o seguinte, aplica para igreja. Igreja não. Aí é uma decisão do STJ. Para a igreja não aplica. Interessante, né? 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Tinha um mnemônico. Vou tentar lembrar para vocês, para ajudar a gravar esse 1/6 a 2/3 aqui. É um mnemônico também besta pra caramba, mas vai te ajudar. Eu vou lembrar ele. Eu vou correr aqui. Importante. Gente, não precisa de você passar para o outro país, você não precisa de pisar o pé lá na Arábia Saudita. Só de você ter a intenção de fazer o tráfico, só que aí a polícia fez um ótimo trabalho e conseguiu, né, durante ali a vistoria de malas, conseguiu ali pegar você. Às vezes até eles conseguem, pelo comportamento nervoso da pessoa, descobrir que ela está com essa intenção. Não precisa de você viajar para o outro país. Então, eu falo que é prescindível, é desnecessária a transposição de fronteiras. Eu não preciso de ir para outro estado, nem para outro país. Só eu estar com a intenção, que vale aqui é o dólar, a intenção. Súmula que mais cai, são essas duas aí, tá? A majorante da transnacionalidade se consuma com a prova da destinação internacional, ou também estadual, tanto faz. Se eu pego você com a boca na botija e você estava com a passagem comprada para ir para outro estado, ou para o Distrito Federal, ou para você ir lá para a Itália, tá? Você já vai responder a 1/6 a 2/3, tá? Agora corrigindo, 1/6 a 2/3 pela transnacionalidade. Todos esses casos de aumento de pena, gente, eu nunca memorizei, sabe por quê? Porque eu penso assim, tudo que for grave, por exemplo, o tráfico, né? Se você está fazendo transnacional, eu sei que é mais grave. Então, eu já sei que tem aumento de pena. Se é um pai, se é uma pessoa que, né, um pai, uma mãe, uma tia, que tem a guarda, o poder familiar, então é lógico que eu tenho aumento de pena. Essa pessoa está ali praticando, prevalecendo-se da função pública. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que é um agente público, que acontece muito, inclusive, vocês acompanham as notícias, com policiais penais, né? Então, o pessoal do estabelecimento prisional, eles têm a guarda e a vigilância. E aí, como que a droga entra lá? Você sabe, das piores formas possíveis, né? Nas entranhas, para eu não falar nome feio. Então, assim, traficou, né? Utilizou ali no espetáculo, em diversões, arma de fogo, violência, foi contra criança, para envolver a criança no tráfico. Lógico que eu tenho aumento de pena de 1/6 a 2/3. E financiamento é o único crime que vem embutido ao aumento de pena. Então, você tem que lembrar, de 1/6 a 2/3,
1/6 a 2/3. O mnemônico ainda não veio, mas eu vou mandar no grupo até daqui a pouco. Olha só, gente. Porte de drogas do artigo 28 da Lei 11.343, eu tenho ele despenalizado. Então, ele é crime? É crime, mas não tem pena. Eu não sei qual é a dificuldade nisso. E não tem como, porque sempre cai essa mesma coisa. Eu não tenho o quê? Pena. Eu não tenho pena, porque a pena eu posso ter uma pena privativa de liberdade, uma pena de multa, uma pena restritiva de direito, não é isso? Aqui no caso, eu não vou ter a pena, a reclusão. Eu não vou ter pena privativa de liberdade, eu só tenho pena restritiva de direito. Então, eu falo que ele foi despenalizado, porque eu vou ter outras medidas alternativas. Quais são? A advertência, um puxão de orelha, prestar serviço à comunidade e participar de curso, de palestra. O prazo é de máximo 5 meses para os dois, e no caso de reincidência, é de 10 meses. Lógico, gente, no caso de prestar serviço e curso, porque a advertência, você não vai ficar 5 meses o juiz dando advertência para aquele que está usuário de drogas, né? Então, não tem lógica. Então, por isso que no inciso 1 aqui, eu não tenho esse prazo, porque o juiz não vai perder o trabalho de jurisdição do Estado para ficar dando advertência para o usuário de drogas. Só que se ele ficar descumprindo, gente, não tem reincidência, não. Porque não, né, eu não vou ter a pena. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer uma admoestação verbal, que é um puxão de orelha mais grave, né, mais firme, né? O que você quer da vida, né, meu filho? E multa. Aí eu vou ter a pena de multa. Lembrando que eu tenho um prazo de prescrição aqui na lei de drogas, eu tenho prescrição de 2 anos aqui nesse caso, tá? De usuários de droga, e eu vou ter dias multa nunca inferior a 40, nem superior a 100, e também 1/30 até 3 vezes o salário mínimo, tá? Nunca inferior a 40, nem superior a 100. Lembrando, gente, que você paga dias multa, tá? Quando for executar, ou seja, depois que teve o processo, todo esse procedimento aí, que você sabe, quando chega no final e tem a sentença, e aí o juiz ele vai falar, olha, dias multa, não pode ser, o mínimo é 40 e o máximo é 100 dias multa. Aí como é que é a capacidade econômica do agente? Ou eu vou colocar 1/30 do salário mínimo, que é 1, né, sobre 30, a fração, 1/30 do salário mínimo, ou até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. Aí vai ser de acordo se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, eu vou olhar a capacidade econômica do agente, tá? Do usuário de drogas. Tá aqui, gente, tabelinha maravilhosa aí de revisão. Quanto que eu tenho agente de polícia disfarçado? Eu tenho no Estatuto do Desarmamento e na Lei de Drogas. E isso caiu em várias questões da CESP esse ano, perguntando quais são as leis que têm agente policial disfarçado. É Estatuto do Desarmamento, no comércio ilegal de armas, comercializou e traficou internacionalmente, e o delito de tráfico de drogas, que é o artigo 33 da Lei de Tóxicos, tá? Tráfico privilegiado, gente, vamos lembrar aqui que esses requisitos do tráfico privilegiado são requisitos cumulativos. O agente tem que ser primário, então ele nunca praticou crime. Bons antecedentes, ele não se dedica às atividades criminosas e também ele não participa da organização criminosa. Ou seja, vamos supor, a mula, ela pode aqui ter o tráfico privilegiado, tá? Não é hediondo, o parágrafo 4º é um benefício para aquele que é bonzinho, tá? Então, ele acabou entrando ali só para levar a droga, mula, e ele não integrava a atividade, não fazia o tráfico de maneira habitual ali, não participava de nada. Da apreensão e arrecadação de bens, eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha, tá? Essa tabelinha é para você fazer aí um copia e cola de revisão, tá? Tá tudo aqui os prazos, eu vou passar essa aqui, a parte mais importante que eu acho, que é essa aqui, tá? Que é o preço. Então, tá aqui no final, é o preço. O preço não pode ser inferior a 50%. Se apreendeu um barco, um helicóptero, um automóvel e avaliou em 100 mil,
não pode vender menos do que 50%. E o uso dos bens, gente, é o que eu também estou reportando aqui, que eu não posso deixar de falar. Eu posso pegar esses bens que eu apreendi no tráfico e fazer o quê? Emprestar o uso desses bens apreendidos mediante autorização judicial, e eu empresto para a Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Militar e Rodoviária. Só que eles precisam comprovar que tem interesse público. E eles têm que fazer essa avaliação em 10 dias, tá? Ele que manda para o juiz, a Polícia Judiciária, Militar e a Polícia Rodoviária Federal, elas vão mandar para o juiz em 10 dias essa avaliação de interesse público, tá? Aí vai ter que ouvir o Ministério Público falar assim, não, polícia, pode usar aí o carro porque tem interesse público, tá confirmado, beleza? Não pode vender por menos que 50%. Gente, a Constituição foram só 2 artigos, né? Isso aqui, quais são os órgãos do Estado de Santa Catarina? Os órgãos de segurança pública têm que estar na veia. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal. Tem Instituto Geral de Perícia aqui? Não, tá? Então, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Quem são os órgãos? PC, PM, CBM, PP. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Penal. Muito linda aí o estado de Santa Catarina, que eu estou louco para conhecer. Mas o que você não pode deixar de saber é para o cargo que você vai tomar posse agora, em breve. Amém. A Polícia Científica é um órgão permanente de perícia oficial e as competências dela é fazer a perícia criminal, identificação civil e criminal e também o desenvolvimento de pesquisas, tá? Então, olha só, muita atenção que quem vai direcionar, né, quem vai ter a direção da polícia nessas áreas vai ser um perito oficial de carreira, ou seja, ele já está trabalhando, né? Eu já tenho ele de carreira, ele já alcançou o nível. E ele é nomeado pelo governador do estado. Tudo que vier na tua prova sobre questão quem é responsável, gente, vai ser o chefe do Poder Executivo, tá? Sempre. Você vai lembrar, se é da polícia, quem é que administra? Quem é que vai fazer a nomeação? Quem vai pagar? O chefe do Poder Executivo. Se for estadual, é o governador. Se for federal, é o presidente. É lógico. Porque é o poder... Aí você vai lá e marca o Poder Judiciário. Poder Legislativo. Não tem lógica. Não tem isso nas leis. O que tem é sempre o Poder Executivo que organiza, que dispõe, que disciplina, que vai mostrar toda a organização da Polícia Civil por meio de lei, mediante lei, tá? Não é regulamento, não é decreto. Agora, quase acabando, eu acho que eu vou pedir mais uns 5 minutinhos aí para o Márcio, se ele puder, porque eu já estourei meu horário. Desculpa, peço a compreensão de todos, mas aqui eu achei muito importante essa parte que a gente não deu tempo de fazer nas aulas, que é sobre o âmbito de jornada de trabalho do IGP, do Instituto Geral de Perícia. Então, eu tenho um órgão de sistema administrativo do IGP, esse sistema administrativo do IGP, o Instituto Geral de Polícia, ele vai trabalhar em conjunto com o CEA. Quem que é o CEA? É a Secretaria de Estado da Administração, tá? Isso aí, gente, é para fazer o quê? Você vai trabalhar sempre num sistema informatizado e tudo vai ser digitalizado. Então, nós estamos com um prazo, que eu vou te mostrar o prazo aqui na lei, que você vai precisar fazer tudo, identificar e colocar tudo em banco de dados nacional, beleza? Igual a gente viu fazendo a revisão da lei de drogas, a gente não trabalhou o Banco Nacional, você lê, porque você vai trabalhar sempre com o sistema informatizado. Então, daqui para frente, não vai ter papel para mais nada, tá? É uma lei estadual. Essa lei do Estado de Santa Catarina é sobre o Instituto Geral de Perícias, tá? Eu achei muito importante essa parte final, eu peguei esses artigos aqui. E o CEA, gente, aqui, ó, o CEA, né, ele está submetido a controle aqui, ó,
As disposições desta lei estão submetidas ao controle da Secretaria do Estado da Fazenda e também da Secretaria de Estado de Administração, tá? Ó, Secretaria de Estado de Administração, SEA, Secretaria de Estado de Administração e também Secretaria do Estado da Fazenda. Eles são órgãos centrais, eles que vão administrar você no sistema informatizado, beleza? Então, eles têm aí, primeiro, porque vai ter que implantar o sistema de informática. Então, vai custar. Então, tem a supervisão do Estado da Fazenda. E quem te controla, né? Quem faz o desenvolvimento, a gestão, porque você vai, antes de começar a trabalhar, fazer cursos, aprender. E aí sempre vai ter uma pessoa ali para administrar. Então, é a Secretaria do Estado de Administração que vai fazer o quê? Que vai implementar a gestão de pessoas, o sistema informatizado, porque você precisa se qualificar antes de começar a fazer. E também o chefe do Poder Executivo vai baixar as instruções aqui para fiel execução da lei. Essa lei entrou em vigor, aqui, ó, final dela, 1º de agosto de 2015, tá? E eu vou colocar aqui para vocês o decreto de 2022, que eu acho que vai cair. Tem cara, cheiro de prova, porque é sobre identificação civil. E o que você vai fazer? Qual que é o órgão, né? A polícia científica, qual que é a atribuição dela? Perícia, identificação civil e criminal. Então, olha só, gente, a ideia é que tudo vai ser digitalizado. Carteira de identidade, CPF, tudo, já está. Só que tem um prazo, que a lei esse decreto de 2022, esse decreto aqui, perdão que eu acabei saindo aqui. Esse decreto aqui, perdão, pessoal, bisonhei aqui, apertei no decreto, como eu colei da lei, ela vai para o Planalto. Aí eu já dou aqui, ó, achei. Olha só. Esse decreto aqui, ele fala o seguinte: prazo para adaptação. Artigo 24. Até 6 de março de 2023, os órgãos expedidores ficarão obrigados a adotar os padrões da carteira de identidade estabelecidos neste decreto. Os senhores, futuros policiais da Polícia Científica, vocês já têm até 6 de março de 2023, do ano que vem, para fazer tudo isso aqui, que é tudo colocar no sistema informatizado. Então, tem muito trabalho. E eles vão precisar de muito mais gente, tá? Eles vão conseguir aumentar esse pessoal. Eu acredito num novo concurso para poder fazer isso. E aí, o que acontece, gente? O CEFIC, ó, carteira de identidade, vai ter requisitos de segurança, integridade, interoperabilidade, estabelecidos pela Câmara Executiva Federal de Identificação, que é o CEFIC, tá? Aí a carteira de validade, ela tem uma validade, tá? Carteira de identidade, identificação civil. Esse decreto de 2022, ele traz uns prazos, e eu acho que a sua banca, ela gosta muito de prazo, então eu não podia deixar de dar essa cartada final para vocês e torcer para que ela cobre, porque tá facinho aqui. Carteira de identidade, ela tem uma validade de 5 anos, quando a pessoa tem 0 a 11 anos. E prazo de 10 anos, de 12 anos completos a 59 anos. A partir de 60 anos, é indeterminada, tá? E aí eu tenho a validade negada, por exemplo, vamos supor que a carteira de identidade, a assinatura está ilegível, a pessoa não parece com a pessoa que você está vendo no documento, tá? Então, ela está toda danificada, molhada, queimada, então você não consegue ver. Aí você tem a validade negada. Só que em caso de pessoa, olha só, em caso de pessoa doente, enferma ou tiver a partir de 60 anos, aí não pode carteirada nessas hipóteses aqui, ó. Alteração de características físicas do titular que suscitem dúvidas fundadas sobre a sua identidade, ou mudança significativa da sua assinatura. Aí, nesse caso, a pessoa é doente. Ela não vai conseguir escrever do mesmo jeito, porque ela está com a mão machucada. Ou uma pessoa a partir de 60 anos que já perdeu sua mobilidade. E aí, nesse caso, eu tenho um tratamento diferente aqui, não pode negar a validade.
no cancelamento para português, gente, porque você sabe que a Constituição, lá no artigo 12, que trata sobre nacionalidade, diz que o português ele pode ser beneficiado, e aí ele vai ter a carteira de identidade, tá? Se ele perder, fizer o cancelamento por perda de nacionalidade, ele vai perder a carteira de identidade e vai ser recolhida pela Polícia Federal e encaminhada ao órgão que expediu, normalmente vai ser os senhores que vão expedir e fazer o cancelamento no sistema, tá? Prazo para adaptação, 6 de março de 2023, e eu quero que essa revisão tenha sido produtiva para vocês. Vocês imprimam e façam a revisão de todos os detalhes que eu trouxe para vocês. Eu desejo uma excelente prova. Controle sua respiração na hora da prova, isso vai te ajudar demais. Você vai atropelar a FEPESE, me desculpem pelo horário, e olha, tudo que um sonho precisa para ser realizado, gente, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite nesse sonho, que esse sonho possa ser realizado. Acreditem em vocês, acreditem. Façam essa prova com convicção, porque você estudou, nós fizemos muitas revisões, você conseguiu ver tudo, vá tranquilo, respire fundo e atropele a FEPESE e depois me deem notícias. Eu espero que, apesar da correria, vocês tenham aproveitado bastante, tá? Deixa eu ver. Ai, que maravilha! Vocês estão aqui, ó, o Edson, que é a Roberta, obrigada, Cecília, obrigada. Edson, Deus te ouça, é a Roberta, né? A Stephanie, obrigada, Stephanie, obrigada, Roberta, Edilane, Cecília, Felipe, todos vocês, muito obrigada, um grande beijo para vocês, eu espero que a gente possa ter boas notícias em breve, tá? Fica um beijão para vocês aí, que Deus abençoe vocês e que vocês tragam boas notícias em breve para a gente, que eu estou aqui torcendo e rezando para vocês, tá? Então, beijo e podem mandar mensagem aí que a gente tira qualquer dúvida para vocês até o dia da prova, tá? Beijo no coração, vou avisar o professor aqui já para tirar a gravação, tá?